Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é a alimentação do idoso. O idoso muitas vezes ele tem dificuldade da mastigação, muitas vezes tem prótese, usam prótese, então tem mais dificuldade de ingerir a proteína, até pelo fato de ser um pouco mais sólida. Onde eu quero chegar? Muitas vezes a gente encontra um padrão alimentar nos idosos muito voltado a carboidratos simples durante a noite, com um copinho de leite, enfim, que são as bolachinhas, os pães. Isso, gente, traz uma repercussão para o metabolismo do idoso muito ruim. Por quê? Quando a gente tem uma ingesta alta de carboidratos simples durante a noite, isso faz com que eles ganhem gordura e diminuam a massa magra. Então, com essa diminuição da massa magra, isso faz com que o metabolismo deles fiquem mais lentos também. E com a diminuição da massa magra, existe uma predisposição maior a quedas. E isso aumenta também o risco de fratura. Vocês entendem que um ponto está ligado ao outro, correto? Lembrando de outro ponto interessante, esse sim, falando do intestino. O que acontece? O intestino dos idosos não tem as curvaturas, que a gente chama de velocidades, tão eficientes. Geralmente elas são mais planas e isso também causa uma desabsorção de nutrientes e oligoelementos. Então muitas vezes, gente, a gente encontra o idoso subnutrido. Que é isso, você olha ele, aparentemente ele está super bem, porém quando a gente avalia vitaminas, minerais e micronutrientes, todos esses estão em déficit. Falando ainda de saúde do idoso, o idoso tem uma alteração de paladar, certo? Então, da mesma maneira que a audição fica deficitária conforme o tempo passa, o paladar também. E o centro da sede do idoso, aqui no nosso cérebro, ele também fica alterado. Onde eu quero chegar? Então, o idoso ele precisa ter mais disciplina com a alimentação, porque se ele for depender muitas vezes da fome e da sede, pode ficar desidratado e também pode ter dificuldade de ganhar massa muscular. Lembrando que a ingesta de proteína é muito importante, mas também o exercício físico é muito importante. Porque ganhando massa muscular, tendo uma ingesta adequada de proteínas, você também vai ter uma maior facilidade junto com o exercício físico, geralmente de resistência, para ganhar massa muscular. Um ponto que é bem interessante eu falar para vocês sobre a massa muscular no idoso agora, é assim, geralmente a gente encontra no consultório pacientes com dores no ombro, dores no quadril, e quando você pergunta para esse paciente qual que é o lado que ele dorme, geralmente é o mesmo lado, é o lado onde ele está sentindo a dor. Gente, essa é uma das repercussões da diminuição da massa magra no idoso. Como ele tem menos massa magra, o coxim, a proteção da articulação fica menor, fica ruim, e isso gera mais instabilidade na articulação. Falando também de outro ponto importante, os idosos consomem muitas vezes menos fibras, isso faz com que muitas vezes o intestino fique travadinho, constipado. Acontece um problema chamado de translocação bacteriana, que é quando as bactérias saem do intestino e entram para dentro da bexiga. Isso repercute em quê? Infecção urinária de repetição. Então pensa só, se o idoso não come fibra, o intestino dele já vai ter uma microbiota ruim. Microbiota ruim igual a constipação. Constipação igual a infecção urinária. Infecção urinária igual o uso de antibióticos. Quando a gente usa antibiótico, a gente altera mais ainda a flora intestinal. Isso gera um ciclo vicioso, certo? Falando mais de alimentação do idoso então, é muito importante a variação de frutas, de vegetais, muito importante isso para não entrar numa monotonia, que a gente chama de monotonia nutricional. Prestar sim, de novo, muita atenção na ingestão de carnes vermelhas, porque elas são as principais fontes de vitamina B12. Quando a gente fala em vitamina B12, a gente fala de controle da dor nos nervos periféricos, a gente fala também de diminuição de formigamento, causado muitas vezes pelo diabetes, que é a parestesia, enfim. Um outro ponto que é muito incomum a gente encontrar nos idosos, deficiência de vitamina D. Vitamina D é a vitamina que é ativada pelo sol. A vitamina D, ela não é só importante para o metabolismo do cálcio. Só que a vitamina D, gente, também ela é responsável pelo controle da fome, pela produção dos hormônios sexuais, pela imunidade, pela saúde intestinal. Então é bem comum a gente encontrar aí também deficiência de vitamina D. Ferro muitas vezes também está deficiente no idoso, falta por uma questão de uma alimentação rica em ferro e muitas vezes por uma questão de um intestino, que eu falei lá atrás, que não é muito saudável. Acho que são esses os pontos aí que eu deveria trazer para vocês. Espero aí ter trazido de uma maneira clara, simples e que você aí, idoso, se conscientize. Tem que comer direitinho, dormir direitinho e fazer exercício. Abraço!